Graça e paz. Amém? Desafio dado é desafio cumprido. E eu estou aqui para cumprir com esse desafio que foi proposto e trazer uma palavra do Senhor nessa tarde. E muita gente se falou sobre o amor de Deus, o amor nosso para com Deus, o amor de Deus para com nós e o amor para o próximo. E hoje eu quero falar um pouco de um mandamento da palavra do Senhor que o próprio Jesus nos ensinou, que nós devemos amar os nossos inimigos. E aí, como base, eu trouxe o texto de Mateus, no capítulo 5, do versículo 44 ao 47, que diz o seguinte: Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Bom, o Senhor Jesus aqui está dando um exemplo para a gente de que a gente não tem nenhum proveito, a gente não tem nenhum benefício em amar apenas aquelas pessoas que fazem o bem para a gente, ou seja, aquelas pessoas que nós amamos e que também nos amam, como nossos pais, como nossos irmãos, amigos, namorados, enfim. Então, o Senhor, ele nos ensina, ele diz que nós, como cristãos, a gente tem que aprender a amar o nosso inimigo. Mas assim, como amar o nosso inimigo? É uma tarefa muito difícil, extremamente difícil. Mas é uma tarefa que mostra como nós somos verdadeiros cristãos. Então, ela demonstra o verdadeiro amor que está em nós, o amor de Deus. O mesmo Deus que era, nós éramos inimigos de Deus, né? Nós vivíamos no pecado. E Deus, ele nos amou de uma forma tão grande que ele nos deu a salvação através do seu Filho. Então nós éramos inimigos de Deus, mesmo assim ele nos amou. E como é que a gente vai amar o nosso inimigo hoje? Orando por ele. É o que a gente mais pode fazer. Os cristãos, na maioria, têm sofrido muita perseguição. Nós temos muitos inimigos. E a gente tem que aprender a não revidar o mal que eles nos fazem com o mesmo mal também. Mas a gente deve fazer o contrário. A gente deve procurar devolver o mal com o bem, através das nossas orações. Não que a gente vai ficar de mão unidade e viver 24 horas com os nossos inimigos, não é isso. Mas muitas vezes aquelas pessoas que nos perseguem na escola, no trabalho, na faculdade, em qualquer lugar, eles precisam das nossas orações, porque Deus ele vai fazer a justiça por nós. Deus, ou seja, Deus ele vai adiante de nós, através, ouvindo as nossas orações, e ele vai ter uma atitude, ele vai quebrantar o coração dessas pessoas, e se for possível, vai até ser feito um pedido de perdão. A Bíblia diz ainda, em Lucas, no capítulo 6, no versículo 35, ele diz mais ou menos esse texto, ele fala mais ou menos esse texto que foi falado no texto no Evangelho de Mateus. Ele diz que nós devemos amar, porém, os nossos inimigos, fazer o bem e emprestar sem esperar nenhum pagamento. Será grande o vosso galardão, o prêmio, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno para com os ingratos e maus. Ou seja, Deus é um Deus de justiça. Então, o sol que ele faz nascer tanto para os justos, tanto para os bons, ele também faz nascer para os maus, pois a vida de todos está no controle das suas mãos. Então, a gente não tem que fazer uma exclusão da pessoa por ela nos perseguir, por ela ter atitudes ruins, porque ela ainda não tem o conhecimento da palavra do Senhor. Pelo contrário, a gente tem que dar um bom testemunho, a gente tem que orar por essa pessoa, para que ela se arrependa desses seus pecados, para que ela venha ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, e que assim ela possa ter uma vida transformada. Certo? Eu lancei a palavra, eu agradeço a oportunidade, e que essa palavra ela seja penetrada no teu coração e que possa fluir, surgir bons frutos para a tua vida. Deus abençoe a cada um de vocês.